Como ser feliz sendo mais cético? É possível ser feliz sendo mais cético? Antes de mais nada, cumpre notar uma diferença entre ser cético hoje e ser cético na Grécia Antiga. Ser cético hoje, pelo senso comum, pelo que se crê comumente, é tão somente acreditar no discurso científico como algo que supera os outros discursos. Ou seja, o que a ciência prova é verdade, contra a religião, contra o senso comum, contra a tradição. O que a ciência não prova não pode ser considerado verdade. De uma dieta do jejum intermitente até a existência de Deus, se a ciência prova, é verdade. Se a ciência não prova, não pode ser verdade. E se a ciência prova que não é verdade, não é verdade. Essa é uma definição de cético do senso comum atual. Mas a nossa definição de ceticismo aqui, para relacioná-lo a um mundo mais feliz, é a definição do ceticismo dentro da filosofia, como escola filosófica do período chamado helenístico, como escola filosófica que buscava entre os séculos 4 a.C. e 2 depois de Cristo, entre os anos 300 a.C. e 100 depois de Cristo na Grécia, em Roma, a felicidade. Bem, nesse período helenístico, a ataraxia deveria ser alcançada, a paz de espírito. Os cínicos tentaram isso, assim como os estoicos, assim como os epicuristas, assim como os céticos. Então, como ser feliz sendo mais cético? Bem, para os céticos da Grécia Antiga, para os céticos de 2000 anos atrás, não há como se chegar a nenhuma verdade absoluta, a nenhum juízo absoluto sobre nada. Se existe ou não alguma verdade absoluta, bem, pode até existir, mas não é questão importante. A questão mais importante, fundamental, é a de que, para toda ideia, existe uma contra-ideia tão justificável, tão lógica quanto. Para cada verdade, para toda verdade, existe uma contra-verdade tão razoável, tão crível, tão defensável quanto. Ou seja, em todas as discussões, em todos os debates humanos, sobre todos os assuntos, as ideias seriam verdades parciais que se destruiriam no debate, pois não haveria possibilidade de se chegar a uma verdade definitiva sobre algo. Logo, para os céticos antigos, ninguém pode ser o dono da verdade. Buscar ser o dono, buscar a posse, a conquista da verdade absoluta é uma absoluta perda de tempo. Bem, o mundo realmente hoje seria muito mais feliz se não houvesse donos da verdade. O dono da verdade pressupõe ter descoberto, em definitivo, um juízo sobre qualquer assunto, um juízo moral. Por exemplo, ser heterossexual é a condição correta da sexualidade humana ou não? E ser homossexual? E ser bissexual? É uma doença? É uma imoralidade? Quando emitimos juízos definitivos, considerando ser homossexual como uma doença, ou como um pecado, ou como algo natural em definitivo, ou como algo moral em definitivo. Quando emitimos um juízo querendo ser definitivos, estamos querendo ser os donos da verdade. Bem, numa postura cética, passamos a respeitar a opinião do outro como se ela tivesse o mesmo valor que a nossa opinião. Passamos a entender que o outro da religião, que o outro da moral, que o outro da política, que para esse outro, nós somos o outro. Ou seja, deixamos de ter aquela postura de olhar para o próprio umbigo. Quando olhamos para o nosso próprio umbigo, passamos a ver as outras opiniões como simplesmente outras opiniões. Mas quando temos uma postura cética, em que é impossível se localizar uma verdade absoluta sobre algo, passamos a entender que, para nós, o outro é o outro, mas para esse outro, nós somos o outro. Nós somos a outra opinião. Enfim, não há dono da verdade, não há ninguém que possa
censurar. Não há nenhum partido político, não há nenhum governo, não há nenhuma ideologia, não há ciência, não há religião, não há senso comum que possa tomar posse de qualquer verdade.